Olha só, a gente está aqui no canal, eu chamei Kari para a gente conversar hoje sobre toda essa condição de ser mãe, desse momento que a gente está vivendo, ser mãe de especial, viver esse momento pandêmico que a gente está aí, e você hoje numa outra situação que eu acho que é interessante você colocar, porque você vem fazendo uma trajetória bastante interessante na sua vida, que você me dá a oportunidade de acompanhar você, que era você ser mãe 24 horas de Cadu, de você se dedicar completamente a seu filho, e agora a gente vê você trabalhando. E assim, e pegar você nesse trabalho no meio dessa constituição que é a pandemia, que são as mães que fazem o home office, como você tem feito, que você está dando aula, e mais acompanhar seu filho. Mas assim, isso aqui foi só um resumão da sua história. Mas eu queria saber para você, saber assim, hoje, o Dia das Mães. Hoje eu acordei super reflexiva sobre essa questão do Dia das Mães. E aí e postei alguma coisa sobre isso, que eu já estou numa outra fase. Porque ser mãe é viver fases, né? E eu estou numa outra fase. E a Andrea está aí, e a Andrea também já está numa outra fase, que é a adolescência de Luiz Paulo, né? E eu estou numa fase de que tenho filhos adultos, né? E há muito pouco tempo eu perguntei para minha mãe como é que é ser mãe de adulto. E eu acho que tem bem pouco tempo que eu perguntei isso para ela, como é você ser mãe de pessoas adultas, homens, mulheres. E hoje eu sou mãe de dois adultos, né? Rafael tem 29, Mariana tem 27, e a gente passa por uma outra fase. E aí, para você, e eu pensei, hoje eu estou na fase do orgulho, que eu acho que você já sabe o que é sentir isso. Numa fase de sentir orgulho pelos filhos que eu tenho, mas que é fruto do trabalho que a gente teve durante esses anos todos. De tudo que a gente passou, de todos os perrengues, de perdas, de ganhos, de brigas, de volta, que faz parte da vida da gente, de todos os conflitos. Mas o que é ser mãe, Karine, para você? Como é que você entende isso? Hoje você trabalhando, vivendo ao lado de tantas pessoas que são mães e que passam por muitas coisas que você passou. Você falou uma coisa importante aí sobre orgulho, e é assim mesmo que eu me sinto, porque Cadu, quando chegou na clínica, foi em abril de 2010. E quando ele chegou na clínica, eu cheguei dizendo que queria ser mãe, porque eu não era mãe. Cadu tinha uns 2 anos. Então, quando eu cheguei na clínica, eu estava em desespero, porque Cadu tinha um diagnóstico. Aliás, não tinha um diagnóstico, É. porque tinha como sem outra especificação. E isso também é difícil, porque você não sabe o que é, não ser especificado. E aí eu cheguei na clínica e disse, eu quero ser mãe. Então, a clínica se tornou uma família, porque ela ajudou a lapidar a gente, a lapidar meus familiares. Então, cada um processo de orgulho, porque assim, é um conjunto, é uma equipe que fez com que tudo isso acontecesse. Então, eu sinto que a clínica é família, porque simplesmente hoje eu trabalho, eu levava Cadu, hoje eu trabalho e hoje as funcionárias olham ele, porque eu deixo ele muito mais cedo para poder pegar o trabalho em meia, a consulta dele é 2h30. Então as funcionárias cuidam dele, as mães cuidam dele, as avós que levam os netos cuidam dele. Então, isso me orgulha. Então, e quando eu cheguei lá, nada disso acontecia. Eu não sabia ser mãe, eu não queria ser mãe de uma criança diferente, e tudo isso eu aprendi. Em uma consulta, eu só fazia levar ele. E aí, você dava uns feedbacks, tudo. Aí chegou um dia, cheguei em casa e disse assim, eu não vou mais nela, não. Eu não aguento essa criatura. Essa criatura sou eu. Ela não é mãe, ela não é mãe, ela não sabe o que eu passo. E aí minha mãe fez assim, volte, vá. É importante que você vá. Ela é mais velha, ela estudou. Então, eu tive muito apoio de pessoas à minha volta. Jailton leva, né? Minha sogra já levou, meu pai leva. Então, as pessoas que estão ao nosso redor faz com que hoje eu seja mãe de verdade, porque eu cheguei na clínica. Então, quando Cadu foi para atendimento com a psicopedagoga, que era a Ingrid, eu falei assim, Ingrid, eu não... por mim, se ele ler ou escrever, pouco importa, eu quero ser mãe. E hoje ele lê e escreve, soma, subtrai, multiplica, está entrando em divisão e eu sou mãe. Então, essa equipe que nos volta, esse amor
que nos envolve faz com que eu sinta orgulho e eu aprendi a ser o que é mãe de verdade. Então, são momentos difíceis que a gente passa. Então, quando recebe o diagnóstico, até a gente se entender no processo, não é fácil, mas que bom que a gente tem pessoas enganjadas. Eu me lembro que Cadu chegou na clínica, ele se urinava, ele não queria entrar, ele mordia. Porque as pessoas veem assim, dizem assim, porque tá fácil. Não, eu abdiquei de muitas coisas, eu parei de fazer outras coisas. E uma consulta, você disse assim para mim, jogue tudo isso aí no lixo, jogue sua culpa, jogue todos os seus sentimentos aí e recomece. E na consulta estava eu e Jair. Recomece. Você ensinou que lá em casa, eles sempre apoiaram, né? Então, eu costumo dizer que vamos dominar o mundo porque minha família me ensinou isso. Muitas vezes, minha mãe e meu pai levavam Cadu, mesmo em crise. Enquanto eu me recolhia, eles levavam. Ele precisa que o mundo conheça ele e ele precisa conhecer o mundo. Então, muitas vezes eu digo para as meninas, vamos, meninas, dominar o mundo, porque vamos. Porque eu aprendi que podemos conseguir. Então, eu tive sogro, eu tive sogra, eu tive tios que no momento do parabéns estalavam os dedos, porque cada um não suportava bater palmas. Eu tive pessoas que queriam o abraço dele e ele não abraçava. Então, essas pessoas, eu tive mães que compartilharam a experiência delas e disseram, é possível, antes de mim, né? Você vai conseguir. Eu tive mães que teve dificuldade junto comigo e que estão tendo dificuldade no processo. E eu gosto de dizer que continuar é preciso, porque não é fácil. Não é porque eu estou na posição de orgulho que eu digo que é fácil. Cadu está dificuldade com sono. Cadu ontem, 2 da manhã, estava acordado. Não era o tablet, não era nada. Ele estava falando do cabelo, que o cabelo dele tá punk. E ele pegou a tesoura e disse que queria cortar o cabelo. Então, ele queria cortar o cabelo. E 2 da manhã ele estava acordado. E você acha que ele estava levantando 11, 12 horas? Não, ele estava levantando cedo. 6 da manhã, mãe, feliz Dia das Mães. Me mandou mensagem no WhatsApp e tudo. Então, assim, não é que está fácil. O processo, as pessoas, as indicações. Então, Cadu tem uma equipe boa. Cadu tem um professor de karatê que colabora, um professor de natação, uma musicoterapia que disse assim, vá lá. Então, foi tudo trabalho das meninas da clínica, de vocês que não me disseram não, mesmo quando o plano dizia que não ia ter atendimento, mesmo quando o plano se negava, mesmo quando não tinha, ficava dias sem receber, e as meninas carinhosamente nos atendiam. Então, é tudo trabalho de equipe. Eu me lembro que a Fono recebeu, foi na cabeça, machucou o supercílio, recebeu o livro, Cláudia Pereira, entendeu? Então, assim, e elas, no lugar delas se cuidarem, né? Elas cuidaram de mim. E Cláudia falou, calma, é assim mesmo, a culpa foi minha, eu que não estava preparada, foi o que ela me disse. E eu sabia que a culpa não era dela, porque Cadu descompensou. Então, Cadu urinou, teve momentos de compartilhar com o colega que ele não queria uma consulta junta. Porque ele não queria, ele dizia que a consulta era dele. Então, e teve mães que ajudaram. Então, teve pessoas que no parabéns, no dia de aniversário, disse, venha, traga seu filho. Então, todas essas pessoas que passaram no nosso caminho faz com que hoje eu seja mãe com orgulho disso, que foi o que você falou. A gente em fases diferentes, mas não fáceis as fases. Em fases diferentes. Eu acho que... E o trabalho... Só um adendo, quando eu perguntei o que é ser mãe, que você falou que você não sabia ser mãe, quando eu digo que pé de galinha não mata pinto, é nesse sentido. Que não é fácil. Ser mãe, sobre qualquer aspecto, para mim, não é fácil. Eu me lembro que quando eu fui ver Rafael logo no início, quando aquela coisa que eu estava no hospital, que era só uma barriga, mas eu sabia que tinha alguém se mexendo ali dentro, então na hora que saiu, eu digo, não é água, não, é menino mesmo. E agora? Porque quando vem, a gente olha e fala, será que eu vou dar conta? Ele se mexe, ele chora, porque, como eu coloquei hoje, não é apenas dar a vida, mas é dar o direito de ser alguém, como você está dando a Cadu. Então, pé de galinha não mata pinto. Eu acho que o especial, a criança especial, a gente tem uma dor maior, por causa do medo do futuro, do que vai ser. E cada dia é um novo dia com esse especial, porque a gente não sabe como ele vai adentrar a cada nova fase e como ele vai desenvolver.
E o diagnóstico, ele ajuda, e hoje em dia, às vezes, ele é um peso. Em determinados momentos, ele é um peso. Eu costumo dizer para as mães que chegam sem diagnóstico, você chegou na hora certa. A gente pode não ter um diagnóstico, mas o trabalho que tem que ser desenvolvido vai ser esse, e é assim que a gente vai desenvolver. Então, quando eu te perguntei sobre ser mãe, o que você falou, da maneira como você colocou, é exatamente isso que eu gostaria que as pessoas entendessem, que não é uma coisa fácil. Não é fácil para ninguém. Às vezes eu tenho a impressão que as mães acham que ser mãe é botar um garotinho no mundo e que ele vai fazer tudo o que você quer, ele vai ser a coisa mais linda do mundo, vai ser um bonequinho, ele vai mexer a cabeça para dizer não, ele vai mexer a cabeça para dizer sim, ele vai dizer, estou com fome, tire a fralda, tire o bico, e não vai acontecer isso. É uma vida, é um ser humano com um sentimento, com um coração que pulsa, que tem um cérebro que pensa, que tem raiva, que corre, que faz, que acontece e que sente de uma forma bem latente tudo que a vida traz para a gente sentir. E as pessoas ficam esperando muito que a criança dê conta de situações, quando na verdade não dá conta porque precisa da gente. E foi isso que você fez. Quando você despertou que você era a pessoa mais importante para a Cadu, hoje você é o que você é. A gente não tem só um Cadu que cresceu, mas a gente tem uma Karine que cresceu muito também como mãe. Alguém colocou aqui, você está perguntando para a melhor mãe do mundo. Concordo. Eu acho que você também... Eu também considero você uma das melhores mães do mundo. De muitas que eu conheço, você é uma das mães que eu tiro o meu chapéu. E por quê que eu tiro o meu chapéu? Porque eu vejo isso que a gente espera de uma pessoa que colocou um ser no mundo, a gente tem em você. Dedicação, apoio, carinho. Quando você diz a Ingrid, eu não quero que ele... Eu não espero que ele leia e escreva... Na verdade, você não está tirando o direito dele. Você não está entrando com a sua expectativa e está esperando que ele te ofereça o que ele puder. E que o amor é incondicional. É isso que as pessoas falam de amor incondicional. E quando você vê seu filho crescendo como ele está crescendo, ele trazendo orgulho, é óbvio e é claro que você sente simplesmente o orgulho de você ter feito o que você fez por ele. Mas entenda uma coisa, esse orgulho começa com você. Por isso que é você que está aqui. Você tem que ver o orgulho que você sente, a maneira do que você fez, você tem que sentir orgulho de você. Você é um ser humano. E você está sendo uma excelente mãe, porque você está conseguindo sentir orgulho do seu filho hoje, pelo trabalho que você tem feito, óbvio. Não dá para a gente tirar Jailton dessa história, porque é um pai também muito, muito presente, uma pessoa maravilhosa. E ele está me assistindo, e daqui a pouco ele vai mandar... E eu sei que ele posso falar... por todo esse momento todo que a gente vem acompanhando o processo de vocês, o quanto essa família... E daí que eu sempre fico preocupada das pessoas pensarem de que família não é uma coisa importante, e é. É a coisa mais importante da vida da gente. Mas é isso. É por isso que, assim, não só a família, a mãe, o pai, a avó, avô, eu digo a família que acolhe, que ajuda, que colabora. Também. Então, no processo, eu tive mães amigas, família, que colaboraram, que compartilharam experiência. Eu tive amigos no processo, pais amigos que colaboraram. Sim. Então, eu tive cunhadas, eu tive cunhados, pessoas que aliviaram o meu fardo. Então, muitos finais de semana, eles pegavam o Cadu, levavam para casa deles para poder me dar tranquilidade, né? Então, levava para cortar o cabelo, pessoas que diziam assim, Karine, você consegue, é possível. Então, às vezes, palavras positivas, orações que foram feitas por pessoas à nossa volta. Então, tudo isso faz parte da família. E eu gosto muito da clínica, quando eu falo com as pessoas, assim, eu tenho um amor muito grande pela clínica, porque assim, ela ajudou a minha família, ajudou os meus amigos, ajudou as pessoas importantes. A gente acabou ser não aquilo que a gente esperava, porque a gente com o diagnóstico não espera muito. Então, ajudou a gente a ser família, ajudou a gente a ser mãe de uma criança diferente. Então, assim, eu sou muito grata por esse, assim, o amor abnegado, sabe? Aquele amor sem esperar nada em troca. Então, muitas vezes, Cadu não abraçava e eles queriam abraçar. Muitas vezes, Cadu não queria o toque, mesmo assim, eles tocavam. E aí eu cheguei lá uma vez e disse assim, olha, a psicóloga e a terapeuta disse que tem que abaixar, olhar para ele e abraçar. Ele tem que abraçar, então a gente vai abraçar ele. Ele vai aprender
abraçar, ele vai aprender a amar. E quando Cadu me chamou de mãe, Cadu tinha 6 anos. E assim, antes ele chamou Bahia. Desculpa aos torcedores do Vitória. Não, por opção minha, não. Mas quando ele me chamou de mãe, ali eu tive a certeza de que continuar era preciso. Porque muitas vezes tem um período que a gente leva a terapia, a gente não ouve a terapeuta, a psicóloga, a fono, o professor de karatê, de natação, o musicoterapeuta, não ouve, não faz o processo do pulmão, que é o que ele faz. Nesse período, tem um período que a gente diz, não, é agora, a gente vai fazer, Sim. porque tem que mudar e tem que jogar tudo no lixo, como o Cláudio ensinou. Tem essa hora que você começa a fazer, tem a hora que você faz e diz assim, não é possível, não está adiantando nada e eu vou parar. E existem pessoas ali, ó, dizendo, vá que dá certo. E tem a hora de que o deu certo. O deu certo. E que continuar é importante. Então, quando veio as terapias online, falou assim, vai ser online. Eu falei, ai, vai quarentena, o menino vai descompensar, pensando eu. O menino vai entrar em crise, eu vou entrar em crise, eu vou enlouquecer. E agora, Jair? Aí já disse, não, cara, a gente vai manter a mesma coisa. Aí, quando veio a primeira consulta online, você disse, não, mantém. Eu falei, a gente está fazendo. Ele está bem. E aí, muitas Tá pessoas ótimo. perguntam assim, Cadu, como é que tá? Eu falei, ele está Ótimo. bem. A questão do sono, não, porque assim, a semana era muito agitada de Cadu. Então, uma vez um psiquiatra e um neuro disse assim, ele precisa de atividades. Então, a gente começou a ouvir as pessoas importantes, as pessoas que amavam a gente, as pessoas que cuidavam da gente. E esse é um processo importante, a gente ouvir e colocar em prática. Porque as pessoas que estão em volta, pode ser que no dia que eu disse assim, mas Cláudia não é mãe do meu, mas ela é terapeuta e ela é mãe de várias outras crianças, ela conhece esse processo, ela conhece outras crianças, não só a minha, mas ela conhece crianças, os profissionais que atende, conhece os filhos da gente. Por que eles É, conhecem os filhos? Porque eles já viram outras crianças no caminho. eu recebi nesse instante a mensagem de uma mãe dizendo Feliz Dia das Mães para você que é mãe de tantos. Eu disse, Deus me deu 2 na hora certa. Porque hoje eu estou muito solta porque meus filhos são grandes. Então eu me sinto bem solta. Mas eu não paro de ter filhos. Sempre que continuam chegando novas crianças. E são partes da vida da gente. Esses que ficam com a gente tantos anos, que a gente vê crescer, que a gente vê no Cadu indo agora para o Fundamental 2, caminhando agora para um outro rumo na vida dele. Isso tudo faz parte da vida da gente. E esse acompanhamento é importante. Eu me sinto muito feliz de acompanhar essas crianças e de estar orientando. Como eu acabei de falar na live que eu saí, o que eu quero é somar. Eu jogo duro. Essa coisa que você falou de dar certo é bem nesse sentido. É porque eu sei que dá certo. Eu já vi, eu já experimentei, eu já passei por isso. Então, eu sei que dá certo. Eu sei que às vezes parece ser duro, mas o terapeuta ele não é amigo das famílias. Ele vem para incomodar. Tem algo de errado, a gente precisa mexer. Eu sei que é incômodo. E esse papel a gente tem que reconhecer para a gente. Mas tem algumas coisas que você falou aí que eu acho bem legal, que você falou históricos de solidariedade, que as pessoas hoje estão falando que a gente vai sair dessa pandemia mais solidários. E a gente vive num meio onde a gente encontra muita solidariedade entre as mães. Entre esse grupo de mães que têm filhos especiais, a gente percebe que existe um nível de solidariedade muito grande. Não precisa você aprender a ser empático, você termina sendo porque você sabe o que o outro sente. E o quanto isso ajuda umas às outras. E eu achei muito interessante quando você falou, e eu fiquei pensando que as pessoas estão clamando tanto por isso, e vamos ser solidários, vamos trazer solidariedade. E assim, quando veio a questão de fazer o atendimento online, que quando eu já cheguei, eu digo, vai ser online para todo mundo, vamos correr atrás de fazer tudo isso, era no sentido exatamente de apoiar não só as crianças, mas as famílias. É importante que a gente possa estar nesse momento apoiando vocês. Esse final de semana, eu vi a importância disso. Houve umas 3 ou 4 mães que entraram em contato comigo porque estava acontecendo alguma coisa que não era legal e sabiam. E depois a mãe dizer, ele melhorou. Depois que falou com você, ele melhorou. Então, assim, do mesmo jeito que a terapia não é só naquele dia, entre 4 paredes, como eu sempre digo para vocês, nós estamos vivendo um momento de apoio. Não é só o atendimento para as crianças que está fazendo a coisa ser tão mágica, mas para mim também,
poder continuar fazendo aquilo que eu acredito em meio a essa situação, apoiando pessoas, vendo, embora de longe, o crescimento das crianças faz parte da vida da gente também. Então, é uma troca nesse momento. É uma troca positiva. Então, eu tenho visto nesse momento crianças crescerem, famílias mais unidas. Quando eu vejo outras pessoas me procurarem sem um tino, sem um apoio, sem uma rotina, desorientadas, eu penso nas minhas que eu tenho tomado conta. Todas estão tranquilas. As pessoas estão tranquilas. As pessoas estão bem. Que bom! E por quê? Porque desde o início que eu estou batendo, gente, vamos ter rotina, vamos colocar as coisas no lugar, vamos colocar do jeito que dá, vamos fazer assim. E as pessoas estão tentando e a gente está vendo a coisa acontecer. Eu queria que você falasse até um pouco sobre isso, porque eu tenho respondido a essas mães. Agora eu quero ouvir de uma mãe. Rotina, home office, marido, casa, chefe de cozinha, mãe, homeschooling, terapia. Ainda ficar bonita desse jeito, com os cabelos arrumados. Tá sempre bonita. Vai pra live, vai pra live. Mentira que você tá sempre arrumada, eu sempre vejo. Como é tudo isso? Como é que você... Eu tenho falado sobre isso. Agora eu quero que você, Karine, com todo esse apetrecho aí, como é que tá conseguindo fazer tudo isso? No início, a gente fica meio... porque assim, ó, logo uma vez me deram férias de terapia. Pense que eu nunca tinha faltado e se reuniram as meninas na clínica para me dar férias. E eu disse que férias não era importante, que férias não era necessário, que eu não precisava de férias, que Cadu não tinha necessidade nenhuma de férias. E aí eu percebi que foram os melhores momentos da nossa vida, porque a gente entendeu que a terapia é importante, que ela precisa continuar na casa da gente, no lar da gente, nas férias da gente, para ver o que ele precisava melhorar e o que ele precisava mudar. E exatamente eu me senti na quarentena. Não que a quarentena seja uma férias, mas esse período que a gente está distante da terapia, que eu tive medo, que eu achava que ele ia descompensar, que ele não ia ficar bem, que não ia dar certo. Apesar de que eu não desisti da terapia, porque eu disse, ele vai, se for online, ele vai, se ele vai, que tem que ir para terapia, que a terapia é importante. Porque eu sei da mudança que fez na minha casa e na minha família. Então, quando a gente... no início eu fiquei assim meio que desorganizada, eu não sabia se eu ensinava ele de manhã, se eu cuidava das coisas, aí já eu fiz assim, calma, ele vai fazer as mesmas coisas que ele estava fazendo, só não precisa ficar sentada com ele até meio-dia, porque você tem as outras coisas para fazer. E aí veio o seu primeiro atendimento, veio a Aline conversando com a gente e explicando da rotina, da importância de cuidar dele, cuidar de mim, cuidar da casa e ajeitar as coisas. Então, a rotina foi importante. O que aconteceu? Cadu, ele ficou bem. Por que ele ficou bem? Porque ele tinha as terapias, porque ele tinha a rotina, porque ele tinha o karatê. De tudo que ele não teve foi a natação. Mas é o mesmo professor, então não interferiu muito. Ele teve as atividades do Kumon, ele teve psicólogo, ele teve fono, ele teve TO. Então, tudo isso, a psicopedagoga, a Flávia, ajudou, ela colaborou. Eu falei, olha, ele está com problema nisso, ele está com dificuldade nisso, ela mandou as atividades, a gente fez a impressão. O que aconteceu? Eu trabalho à tarde. E quando as meninas ligam, eu não atendo. Quem atende é ele. Quem liga quando as meninas atrasam é ele. Ele liga para as meninas porque deu o horário das meninas e as meninas não ligaram ainda. Porque às vezes atrasam terapia, mas ele não quer saber disso. Porque o horário é dele. Então, 2h30, 3h30, 4h30. Quem não ligar, ele tá ligando para dizer, ó, tô aqui. Porque a terapia é importante para ele também. Então, ele deixa um recadinho para mim, Cláudia Pedral, fala, avisa sua mãe, ele assina e bota assinado, Cadu, seu filho que te ama. Então, assim, ele sabe quando pergunta a ele sobre o corona, quando pergunta a ele como é que a mamãe tá onde e o seu pai tá trabalhando, tá aqui, mas tá trabalhando. Então, a rotina organizou todos nós, né, no processo. Não é fácil. Eu não vou dizer é fácil, porque não é fácil. Não. Mas assim, quando é feito, se torna melhor o desenvolvimento, facilita as coisas. Sim, então, dá tempo de ensinar ele, dá tempo de ele comer. E outra, a terapia,
o karatê, o psicólogo, a fonte, a música, o kimono, não quero esquecer de ninguém. Essas pessoas ajudaram a gente a ter autonomia. Que é isso que eu vejo que Cadu tem. Ele senta, ele faz atividade. Ele não sabe, ele pergunta, fica agoniado, sim, porque ele não gosta de errar. E isso vai ser trabalhado com as terapeutas também, porque todos nós erramos. Mas essa questão, por que ele está assim? Porque teve continuidade nas terapeutas, porque as meninas cuidaram para que ele estivesse assim e ajudaram a gente a que ele estivesse assim. Uma coisa que Sandra está falando aqui, Sandrinha, como sempre nas lives, que foi que eu me bati logo de cara, o vínculo. Né? Como sair da vida desses meninos, de repente a gente sumiu, a gente desapareceu. Não é assim. A gente não pode simplesmente dar as costas, a gente tem uma pandemia e tchau. Não é assim. A gente tem todo um trabalho, tem todo um vínculo com esses meninos, que a gente conquistou, foi um processo de conquista. Agora, tem uma coisa que eu preciso dizer a você, e que você sabe que eu bato sempre nessa tecla. Você fala, Cadu, é assim, a clínica ajudou, a clínica fez sim. A gente fez a nossa parte, só que vocês fizeram a parte de vocês. Quando a gente fala, o tempo inteiro, quando eu pego vocês, quando eu chamo vocês, que eu chego junto, é porque a gente não vai fazer e nada. E não é assim gente... não, carinhoso não, viu? Não é assim não, carinhosinha não. Ele é assim, ele é um doce. Ele dá trabalho. É você que não é assim, fofinha pra falar. Carinhosinha não sou, não. Eu sou jogo duro. Mas é como eu digo, eu não sou amiga de ninguém. Eu tenho que chegar perto, eu tenho que chamar você. Eu tenho que abrir o olho, eu tenho que dizer, gente, olha, assim, infelizmente, o que eu tenho que dizer para vocês é que eu fico muito triste quando volta um pai para mim, sai e volta e faz assim, eu não te ouvi, olha o que aconteceu. Eu não quero ter razão, gente. Eu não quero ter razão. Eu quero viver feliz, entende? Eu tenho que ser dura porque eu posso ser dura. Eu tenho que chegar perto, eu tenho que mostrar para vocês. Alguém tem que abrir o olho. E não é... Ai, gente, eu tenho muito... fala que é doce, meiga e gentil. Eu falei... Não, só não. Eu gosto de dizer, já sabe da minha fama. Linéa é uma pessoa que eu tenho como um ponto de referência disso tudo. Eu tive que ser muito dura com uma pessoa que já tinha muita dureza na situação. Porque Cadu veio para mim cedinho. E eu tinha o pai de cúmplice. Ai, Jailton. Eu tinha o pai de cúmplice, porque ele sabia que eu jogava duro e ele queria que... Foi ele que mandou, foi! Você tá precisando ir para aquela ali daquela porta. Eu tinha ele como cúmplice. E Linéa, eu via Linéa de uma forma... Eu sentia Linéa muito triste. E eu disse, gente, essa mulher ela tem que ter dente, não é possível. E quando eu peguei Linéa, eu não fui tão dura com ela. Eu tive que ser dura com ele e tive que ir devagar com ela, porque já tinha muita dureza naquele coração, porque você falou. O que mais hoje me incomoda e me preocupa, alguém falou aí que essa questão do deficiente, eu não estou preocupada com o diagnóstico das crianças, vocês sabem disso. Eu trabalho com as crianças sobre qualquer hipótese. Eu quero trabalhar com as crianças, eu quero que elas vençam, eu quero que elas se superem. O que elas têm, depois a gente se preocupa. Não é, dá para controlar aqui, vamos trabalhar. E o que mais me preocupa hoje é que se você receber um diagnóstico de determinados momentos que ele seja limitante na sua composição, isso me angustia. Então, por exemplo, hoje, a minha preocupação hoje, eu estava falando, eu não me lembro com quem, que estão raciando as crianças autistas. É como ser autista é uma raça. E não é, gente. São crianças que apresentam comportamentos. E que a gente não pode esquecer que são crianças que têm fases, que esse momento que as crianças estão passando, esse comportamento é por conta de todo o processo que a gente está vivendo, eles não estão dando para trás, que eles têm o direito de ficar chateados. Isso que eu quero que as pessoas entendam. É por causa do autismo? É por causa da deficiência? Não, gente, são crianças. A Aline falava assim... Acho que você conheceu. Uma Adal que tinha lá, Raíssa. Uma vez a mãe chegou, ela cortou... Lembra de Rai? Ela cortou o cabelo da coleguinha. Aí a mãe chegou angustiada. Cláudia, que foi, mulher? Rai, cortou o cabelo da coleguinha. Eu disse, ai, que ótimo. Ela quase que me mata. Que ótimo, lógico, que ótimo. Que bom que ela está fazendo alguma estripulia. Ela não é da síndrome, não? Eu digo, engraçada, minha filha cortou o dela mesmo e não é sindrômica.
Todo mundo corta cabelo de boneca, corta as franjas do cabelo, corta os cabelos. Ah, mas a avó da menina ficou chateada. Aí é outra história. Ela vai cortar o cabelo da menina. A avó tem que ficar chateada, gente, pelo amor de Deus. Agora, que é normal? É. Olha, eu conheço gente que já cortou isso aqui, que ficou no toco a franja, pegou os cabelos e cortou. Que dirá cortar os cabelos da colega, gente? Isso é muito normal, isso é saudável. E é saudável, é ótimo. Isso, sabe? É vida, são crianças. E é assim que eu enxergo as crianças. Eu enxergo a Aline falou, a Aline, a psicóloga, né? Ela falava assim, ele é Carlos Eduardo. Eu falava, não, porque o autismo, não sei. Não, ele é Carlos Eduardo. Ela sempre volta, Carlos Eduardo? Eu falava, ele é Carlos Eduardo, né? É uma criança. Isso é importante a gente entender nesse processo. Sim, então, essa semana eu estava conversando com Nea. As pessoas pensam que é fácil o grito que você dá para que a criança sente, que é fácil o jeito que você... Né? Muitas vezes ficou lá embaixo na recepção, Ravi na recepção, e a consulta era na recepção. Eu vi muitas vezes. Então, quando essa semana a gente conversou disso, que às vezes a pessoa diz assim, ele tá... nem parece que é, nem parece, mas esquece de tudo que aconteceu antes do processo. Você não diz assim, para seu filho é fácil, né? Ele senta, ele conversa, cada um conversa com todo mundo na clínica, mas não sabe. Então, quem pegou ele, eu me lembro que a recepcionista era a Simone, quando ele era pequeno. E Simone viu ele se urinar, chutar a porta, bater, gritar e não querer entrar em uma consulta. E as meninas calorosamente atendiam, me acalmavam. Um dia, a Cadu fugiu na clínica, eu nervosa, quem saiu doida foi Maritza, depois elas me deram um chá, me sentaram, pegaram o táxi, botaram para entrar, pagaram o táxi. Então, assim, são pessoas importantes, então cada um me deu trabalho. Uma vez a sandália, ele não queria calçar sandália, você bote ele para andar aí nesse chão. Ah, minha filha, eu falei assim, essa miserável, essa miserável, que ela não é mãe, mas não é mãe dele, mas conhece crianças que estão com o diagnóstico não, com situações que o meu faz e que deram certo. Então as pessoas têm que ouvir, aprender a ouvir e colocar em prática. Então, quando eu decidi, vou jogar no lixo tudo isso que você me disse. Quando eu comecei, Ingrid disse, tem um local, quando a escola disse não a mim, ela disse assim, tem um local que aceita. E eu fui lá com medo, mas eu levei porque eu ouvi, foi o karatê, foi a melhor escolha, porque foi ali, não que os outros profissionais não fizessem parte, porque eu sempre digo que é um trabalho multidisciplinar de amor. Então, assim, quando ela disse assim, vá lá, eu confiei no que ela disse, e fui. Quando a pessoa diz assim, leve ele ali, eu faço assim, aqui é o melhor caminho. Então, a gente precisa jogar tudo isso no lixo, recomeçar e continuar. Então, foi isso que eu aprendi durante o processo de terapia. Karine, que o importante é continuar. Olha só, nós estamos vivendo um momento... Eu sempre falo para as mães, vocês precisam pensar em todos os momentos que vêm pela frente. Inclusive nas perdas dessas crianças lá na frente. Nós não somos eternos. E eu nunca pensei num período de pandemia na minha vida. Para mim, pandemia está na história. E, de repente, a gente se vê dentro de uma situação que é extremamente... um divisor de águas na vida da gente. E é o que vai mostrar para a gente exatamente tudo que nós fizemos lá atrás. E hoje, quando eu vejo uma Linéa me dizer que está em paz em casa, que a Ara está dando mais trabalho do que eu a vi, quando você me diz que está dando tudo certo, e quando eu olho todas as pessoas que estão ao meu redor, e as pessoas não estão para arrancar o cabelo da cabeça, porque elas estão conseguindo fazer todo um processo dentro de casa e manter a paz dentro de casa, foi por conta disso que a gente plantou lá atrás. Por isso que, assim, eu não vou desistir de quem eu sou, eu não vou desistir do que eu sou, porque eu acredito que a gente precisa ter um limite com essas crianças e que todos compreendem isso. Eles compreendem esse limite. Eles compreendem porque quem ama, cuida. E cuidar dá trabalho. Ser mãe é muito trabalhoso. E não é diferente. A mãe do especial, ela tem uma dedicação maior. Ela tem que ter uma disponibilidade maior.
é uma mãe que muitas vezes deixa de trabalhar para acompanhar a filha em terapia, para estar levando para a escola, para estar brigando no meio social, porque a gente sabe o quanto o meio social é difícil às vezes para as crianças, mas criar filho não é uma coisa fácil. É E o que a complicado. gente tem que ter, eu falo direto, a gente tem que ter um advogado e a língua enorme mesmo. Com Para ser certeza. mãe de um. Especial, com certeza. E assim, e é bem isso. Falaram aí, mulheres empoderadas, sim, a gente tem que ter empoderamento, sim. A gente tem que ter esse cuidado em relação a essa criança, porque a gente sabe o quanto a sociedade... Eu já briguei pra caramba. Nossa, eu já quebrei pau com tanta gente. Aí já Exatamente. foi para Cadu também, lá na Defensoria Pública, porque não Vou... queriam que o esporte, tipo o karatê, o professor se posicionasse no tatame para que ele, não que fizesse os movimentos, mas que ele Apoiasse. fosse o espelho, Isso, apoiasse, entrasse apoiasse. ali. A gente foi lá e você estava do lado da gente nesse momento. A gente foi tudo E quanto é hoje canto ele naquela é época. campeão, e ele hoje é campeão de karatê justamente, né? Então, eu nesse período de quarentena, e antes, que eu gosto de ver assim, você me falou assim, as pessoas, Karine, são o que são antes da quarentena. Então, assim, é a continuidade, cara, do que tudo que aconteceu. Minha família é a Sim. continuidade de tudo que aconteceu. E meus amigos, as pessoas que estão em minha volta, são a continuidade do que a gente praticava e fazia antes. Então, assim, o amor nos envolve muito nesse processo. Eu sou muito grata às pessoas assim, que estão na nossa volta, que eu digo que são anjos, que Deus foi colocando no nosso caminho, e ainda bem que foi colocando assim para se esbarrar na gente, dar dos gritos e dizer, ó, tá na hora de recomeçar, porque vai dar certo e é possível. É bem isso. Aí, essa coisa toda que que você sentiu no início, aquele peso todo de como vai ser o futuro, hoje você consegue, eu acho que é um exemplo, você poder dizer que você sente orgulho de Cadu. E que, gente, ela não estava se incomodando se Cadu ia ler ou escrever, não. E Cadu lê, escreve, e está vencendo o 6º ano dele, está fazendo as queixas dele, está com a língua desse tamanho, crítica. Ai, Tá ótimo. Criticando. Todas as crianças vão ser assim. Gente, a gente não sabe, mas cada uma vai ter o seu jeito lindo de florescer. E se a gente insistir, se a gente correr atrás, uma vez uma mãe me perguntou assim, será que tudo isso vale a pena? E vinha uma outra assim atrás, subindo a escada e fez assim, não pague para ver. E é verdade. Não pague para ver. Não deixe para lá. Quanto mais a gente consegue dar a essa criança a oportunidade de crescimento, quanto mais a gente dá a oportunidade deles se mostrarem, quanto mais a gente seja para eles o caminho certo, e tem que ter o limite para isso, lógico que vai dar certo, é claro que vai dar certo. Mas o que vai dar certo, Cláudio? Eu não sei, mas ele vai ser um sujeito. Eu não sei me como lembro vai que ser, porque eu não tenho a bola de cristal, mas vai dar certo. E aí, é isso que eu queria que você trouxesse. Hoje, você chorou no início e agora você consegue sorrir. Porque foi exatamente a trajetória que você fez. Realmente, Cadu, hoje, quando a gente vai atender Cadu, ele está sozinho. Ele dá conta de tudo. Cadu, você pode dar um recado para sua mãe? Ele fica assim, olhando, anote, Cadu, anote tudo. Vou anotar. Ele anota palavra por palavra, e eu sei que no dia da sessão está tudo lá que eu pedi. Eu digo, o que você pediu? Você pediu, Pedrão, você pediu isso, isso. Ah, foi, tem razão. Eu pedi. Então, isso é um retorno que não tem preço, gente. Para onde a gente vai? Não sei. Eu não sei onde a gente vai com cada um dos filhos de vocês, mas vamos. Mas a gente tem que acreditar, como tudo que a gente está vivendo nesse momento vai passar, e que a gente sabe que a gente precisa aprender muito com esse momento, com os filhos, as outras crianças que a gente vem acompanhando. Eu acredito no crescimento dessas crianças. Se eu não Paloma tá acreditasse, eu falando estava fazendo aqui, o ó. quê aqui? É o quê? Paloma disse que Matheus também tá É. incrível em casa. Pois é. Ela está super feliz, inclusive ele está soltando, ele está falando, ele está apresentando coisas que ela há muito tempo que ela desejava. É bom ver Paloma feliz. Então, gente, é importante a gente investir. E nesse momento que a gente está fazendo o atendimento online, a gente está vendo quanto isso realmente a gente está vendo que dá certo. Você já imaginou? Eu fiquei muito triste de uma live que eu fiz, uma colega minha me dizer que a mãe falou, ou ela colocou, que ela era mais uma preocupação. Desculpa, colega, mas eu não é assim que eu vejo com as minhas mães, pelo contrário.
Se é uma coisa que eu não sou, é preocupação. Muito pelo contrário, eu estou aqui para tirar a preocupação delas. E eu, sabe, quantas vezes eu lhe pedi, se tiver problema, ligue para mim. Quantas vezes eu já pedi para A você? retirada da fralda. Eu disse, eu não tenho condições de retirar a fralda. Esse menino não vai me deixar. Eu tô enlouquecendo. Ele só faz o cocô dele na fralda. Eu não vou tirar, não. E aí, um dia eu liguei para você e falei, não tem condições mais. Ele tá se segurando demais. Ele tá todo arrepiado. Você, bote qualquer coisa, mas não bote a fralda. Isso. Ele vai fazer. Eu me lembro, eu estava entrando no casamento naquele dia, quando eu disse, não se preocupe, que até dormindo ele faz, porque ele não vai controlar tanto. Mas no dia que ele fizer, acabou. Nunca mais ele usou fralda. Tem horas que a gente tem que ser um pouco mais duro dentro da situação para a gente conseguir, porque vocês estão dentro de uma situação, envolvidos dentro de uma situação, às vezes, de muita pena, de muita angústia, de não saber o que fazer, o que é bom e o que não é. Cansaço. Hoje, as mães do que chamam normotípicos estão aí sem saber o que é bom e o que não é. Imagine que se você apresenta um mínimo de um diagnóstico, minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus do céu, é tudo diferente. Não é. São crianças como outras qualquer. Ô, Renata, que lindo. São crianças como outra qualquer. São crianças que se a gente souber encaminhar, tudo vai dar certo. Como está dando com as crianças. E não é só Cadu. Cadu é a ponta de todo esse iceberg de tudo que a gente está vivendo. Eu tenho tantos que eu já nem sei mais quantas crianças passaram na minha vida, porque disseram que Deus dá o frio conforme cobertor, né? Você já ouviu falar, né? Eu digo que eu faço remendo. Eu remendo. Rapaz, lá na minha porta não para de chegar caminhão. Não para de chegar caminhão. Meu Deus do céu. Eu aqui sentada, olha que eu estou sentada dentro de casa e toda hora chega caminhão. Gente, não é possível. Como lidar com o preconceito das pessoas? Sim, boa pergunta, Fernanda. Estou me perguntando como é você, como mãe, lidar com o preconceito dessas pessoas? Não, no início era difícil. E como eu disse antes, muitas vezes eu queria ficar em casa. Eu não queria sair com ele. E meus pais pegavam Cadu, minha irmã, meu cunhado pegava para sair. E meus pais me ensinaram que o mundo precisa conhecer Cadu e Cadu precisava conhecer o mundo. E aí, numa consulta, Cláudia disse: ajeite as coisas. A psicóloga conversou com a gente. Se ele não consegue ficar tanto tempo, você vai a primeira vez no shopping sozinha. Você vai no shopping com ele. E ele não vai comprar carrinho nenhum, porque ele tinha isso, tinha uma fixação por carrinho e a gente toda vez ia comprava para poder acalmar ele, a gente conseguir sair juntos e sair em família. Que eu disse assim, não é possível, além de não ser mãe de verdade, eu não tenho uma família de verdade. E eu, quando eu quis ter um filho, não foi para isso. E aí a gente aprendeu a lidar com isso. Vai acontecer. O preconceito, porque acontece com o seu filho, acontece com o meu, acontece com você, acontece pela cor da pele, acontece pelo cabelo, acontece. Vai acontecer. O que fazer para isso não acontecer é mostrar que nós podemos. E eu costumo dizer que vamos dominar o mundo. Então, Cadu vai hoje para todos os lugares. Eu, no início, não fazia, como eu te disse, mas existem pessoas que fazem com que a gente aprenda a lidar com isso. E você vai conseguir. Então, Cadu vai para todo lugar, Cadu está em todo lugar. Existem pessoas que nos ajudam a estar em todos os lugares. E se acontecer alguma coisa, você diz assim, o que foi que aconteceu? Tá olhando por quê? E aí pronto, acabou. Vai dizer assim, ó, se eu te tiro o foco do filho, eu digo assim, a mãe é maluca. Primeiro que não é fácil para nós e também para os outros. Porém, a nossa atitude diante do fato que vai iluminar as outras pessoas. Exatamente. Exatamente isso. É a atitude de acreditar que eu posso estar ali, que eu devo estar ali. A gente já passou muitas vezes por isso, quando a gente levava os meninos da escola para ir para o barzinho, em novembro, normalmente os meninos iriam para o bar, os maiores, o pessoal da escola. E muitas vezes eu entrava no banheiro e via o xixi de gente, eu ficava só olhando. Algum problema? Não é o problema. Nós fomos tantas e tantas vezes para esse bar, até o dia que eu vi, na pista de dança, outras pessoas dançando com os meninos, sem problema. Já vi muitas vezes a pista só com eles. Todo mundo sentado, mas não ia lá porque tinha deficiente na pista. Mas nós fomos tanto, até o ponto de vermos as pessoas que estavam sentadas um dia lá, conversando, dançando com os meninos. Para eles saberem que são pessoas como outra qualquer. Tem que insistir e acreditar que meu filho pode,
que ele tem condição. É o professor falando aqui que o preconceito precisa morrer em mim e na minha visão em relação ao meu filho. Exatamente. Então, quando começa a partir da gente, ele vai junto com a gente e tira o foco dele, porque quando você der uma de doida, aí o foco vai ser mais vezes assim, olha para a mãe dali daquele menino, e aí a gente vai indo. Não é fácil não, eu já chorei muito. Teve uma coisa que ajuda muito, por exemplo, a gente levar os meninos, e como eu levei agora há pouco tempo, e a gente ouvia assim, no cinema, nossa, a gente não está fazendo o projeto, está no final do ano? Sim, sim. Educados? Eu disse, sim, são educados, porque eu vou lá para poder a gente pegar logo o ingresso, ou para a gente entrar logo, como a gente foi lá no museu, e ouvir das pessoas, os meninos são educados? Eu disse, sim, são. Eles são especiais assim daí. Exatamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A falta de educação não tem nada a ver com a questão especial da criança, tem a ver com a família. Cláudio, eu me lembro que você... Quando a criança, qualquer ser humano que pode ser educado, independente da deficiência, e os meninos são muito educados. Nós fomos 2 vezes e nós tivemos retorno da educação das crianças. Eu me lembro que eu cheguei lá em casa, né, com minha mãe, meu pai, tava minha irmã, tal, e já tinha avisado com minha sogra, tal, aí ela, falei, olha, ela disse que ele é mal educado, ele tem a síndrome de Malete. Como é que pode? Como é que pode? Então, eu vim entender o que era a síndrome de Malete. Eu não queria isso para ele. Então, eu pude aprender que há diferença de diagnóstico para a falta de educação. Então, hoje, hoje eu fui reclamar com ele falou assim, hoje é dia das mães. Não pode haver reclamações. Então, assim, há diferença no cuidar, no olhar. Então, assim, ele precisa ser educado. Então, assim, eu via muito assim lá em casa dizer, deixe ele, porque assim, ele não fala com ninguém. Eu falei, não, a terapeuta disse que ele tem que olhar nos olhos, ele precisa cumprimentar as pessoas, ele precisa dizer oi. Então, ele vai dizer, porque ele é gente. Então, ele vai dizer. Foi isso que eu ouvi lá. Ele não é mal educado. Eu não sou uma mãe de um menino mal educado. Eu não quero ser, ela disse que ele é. Então, assim, quando a gente começa a internalizar e praticar o que acontece, dar continuidade nas terapias, tudo vai ficar mais fácil. E a quarentena também. E a quarentena também vai ficar mais fácil, porque a gente está dando ouvido ao que as profissionais que estão com a gente há tanto tempo, e a gente precisa confiar nelas, as coisas vão acontecer. Foi exatamente o que aconteceu com a gente. Eu quero que reclame com o Cadu, vê se pode. Hoje não pode reclamar. Mole. Ele faz assim, ó, Cláudia. Ele, mãe, tem que respeitar essas diferenças. Eu, tá certo, tá certo. O ano passado, nessa época, tem mais ou menos um ano, foi em abril, passou tão rápido, que no dia do autismo, né, todo mundo, porque é o dia do autismo e tal, aí entramos e fomos conversar com o grupo, né? E aí eles sentaram e falaram assim, hoje a gente vai falar sobre autismo. Aí quando eu terminei tudo, aí Cadu fez, eu sou autista. Aí o Gabriel fez assim, eu não tô sabendo disso não sou autista coisa nenhuma. Aí Sara olhou e fez assim, eu não sou assim não, eu não sou autista coisa nenhuma. Eu digo, no final de contas ninguém aqui é nada, tá todo mundo aqui no bem bom, tá bom? Chegou. É interessante ouvir o entendimento deles, como eles entendem tudo isso. E eu não gosto dessa coisa raciada. É porque é autista, não, gente, é porque é um ser humano. Eu não gosto dessa coisa, eu também acho que ele é uma criação de Deus, porque Cadu é incrível. Mas, gente, ele é tudo isso porque houve trabalho. Não é simplesmente uma coisa que surgiu. Cadu deu muito trabalho. Eu sinceramente, me lembro pouco do trabalho que Cadu me deu, porque eu só me lembro de hoje, a coisa por contar. Mas a gente sabe o que a gente viveu com ele. Quando Cadu chegou lá, Cadu passava 2 horas de aula, 1 hora, chorando de uma sessão para outra. Eu saía, olhava para a cara de Jailton, eu dizia assim, ele ainda está chorando e ele muito angustiado. Aí Deus sabe o que faz, os profissionais saíram, ele terminou vindo para mim. Então, assim, quando eu peguei Cadu, ele estava realmente no nível de insatisfação, de angústia muito grande. E hoje a gente vê esse Cadu que a gente vê, foi trabalho, mas é um trabalho de soma. É um trabalho feito pela família, pela equipe, pelos profissionais que já passaram na vida dele, que foram profissionais também que têm muita representatividade. Colaboraram. Demais.
na própria clínica, como Karine fala, mas acima de tudo, se vocês não fizerem o que vocês fizeram, como você como mãe, se descobrir como mãe, como você se descobriu, Jailton dá de si acreditar no filho dele, porque a primeira coisa é acreditar. Para você tirar o preconceito, como o professor falou, é primeiro você mostrar para si que você acredita no potencial de seu filho. E qual é esse potencial? A gente não sei, é crescer. Ele vai ler, eu não sei, é crescer. E não sei, gente, é crescer. Cada dia que passa, para mim, é um novo dia para eles. E essas conquistas, para mim, eu vou correndo atrás dessas conquistas. Isso é que ele já sabe fazer, eu corro atrás. Eu estou sempre correndo atrás de puxar mais, de puxar mais. Onde é que ele vai? Eu não sei onde é que ele vai, eu estou indo com ele. Porque essa história é para um ser limitado, um amor sem limite, eu odeio isso, porque um ser limitado, sei lá qual é o limite dele, eu estou indo atrás dele. Hoje, se alguém me perguntar, 2 coisas eu não sei responder. O que vai ser de nós depois da pandemia, Deus é que sabe. Vamos chegar lá para ver o que, é que vai acontecer. E até onde Cadu vai, não faço a menor ideia. Porque eu nunca fiz planos para o limite de Cadu. Eu sempre persegui o que Cadu perseguia. Então, Cadu é uma criança que tudo que ele tem é fruto de um trabalho, é um fruto dessa mãe. E por isso que hoje a gente já está terminando a live. Eu queria trazer você aqui. Agora você entendeu por que era importante você estar aqui? Você entendeu o quanto que você trazer hoje esse orgulho que eu estou falando, que hoje você já sente de Cadu. Essas pessoas também querem sentir dos seus filhos, de ver essas crianças chegarem onde eles têm o direito de chegar, de terem aquilo que eles têm o direito de ter, e que isso tem muito a ver com vocês. Eu acho que é importante a gente pensar, e ver a minha importância, aquilo que vocês estão fazendo pelo filho de vocês. Eu preciso de vocês. Vocês precisam da terapia, a gente precisa de vocês. E é isso que eu quero deixar para você terminar essa live, deixando uma mensagem para essas mães que estão aí nos vendo. Obrigada por quem está aqui. Eu só quero me despedir. Agradeço muito por vocês estarem aqui. Karine merece que todos estejam aqui nesse momento ouvindo o que ela tem para falar. Ela é uma vencedora, gente. Eu estou apresentando para vocês uma pessoa, um ser humano, uma mulher, uma mãe vitoriosa. E eu tiro o meu chapéu para ela e ela sabe o quanto eu sou fã de carteirinha dela. Agora deixa uma mensagem aí para esse povo. Eu queria agradecer essa mensagem que eu queria dizer. Agradecer aos amigos que a gente foi fazendo do caminho, aos atletas que pegou ele pequenininho e assim os meninos já dominavam o tatame, eles tinham a paciência de segurar, de acolher, né? As funcionárias da clínica, as profissionais, a psicóloga Fonda-Teó, a psicopedagoga que cuida dele com carinho e faz com que ele escreva, as meninas do Kumon que ele faz, na música, na natação, todas essas pessoas, as nossas famílias, né, nossos parentes, avós, que eles fizeram parte do processo. Eu vi muitos da minha família baterem parabéns de estalo de dedo, porque Cadu não suportava. Eu vi eles serem mordidos e eles quererem ser amados por Cadu e o amor não ser retribuído. E hoje ele mostra, ele diz, ele quer mandar Feliz Dia das Mães. Agradecer a Pro de Inglês, ele hoje mandou um áudio lindo para ela e diz assim: eu sou grata pelas pessoas que passaram no nosso caminho. A Jailton, que quando eu estava em crise e Cadu estava em crise, ele estava ali, cuidou da gente, ajudou e não disse assim: eu vou deixar vocês no meio do caminho. Então, todas essas pessoas que estão com a gente, eu queria agradecer. Eu gosto muito do filme Procurando Nemo, que eu me sinto daquele jeito. Sempre que eu me refiro a Cadu, eu falo desse filme. Porque, assim, é um pai que está muito com medo de ir para o oceano. E aí o filho dele vai. E o que acontece? Ele vai em alto mar, mesmo com medo. E ele encontra uma amiga. E essa amiga tem perda de memória recente. E aí o que acontece? Eu estou vendo o horário para não cortar a gente. Um vai lá e ajuda o outro. Ela limitada, ele limitado também, mas com outras questões, porque a limitação dela é intelectual. E a dele é a questão de ir para o mar aberto. Ela diz continuar, né? Continue a nadar, continue a nadar. E é isso que eu digo para todas as mães que eu costumo conversar. Ó, Cláudia é assim, Pereira também, não é mole, baixinha, ousada, dá esporro na gente, entendeu? Ingrid uma fofa, Flávia também, mas tem as broncas que elas dão na gente. A Aline é maravilhosa.
Mara me puxou pela orelha e disse assim, ó, gente, porque eu dizia assim, esse negócio de mãe azul, orgulho de mãe azul, a mãe azul, menino, faz tudo isso, é orgulho de mãe azul. Eu não tenho orgulho, não. E Mara disse, não, não é disso que estamos falando. É das conquistas. Mara me fez visualizar tudo de uma forma diferente. Então, eu vejo assim, o professor de karatê, ele colabora, ele é parceiro, ele tá ali. Eu digo que a natação eu pago porque eu sou rica. Que a natação não ajuda muita coisa, não. Eu abuso ele. E cá? Ah, vai terminar e vem aí, cadê ele? Lindo! Eu tô aqui. Lindo! Então, eu queria, assim, dizer muito obrigada às pessoas que estão à volta de Cadu e que transformaram e que ajudaram a gente a ser uma versão melhorada. E por isso que eu digo, né, do filme Nemo, porque, assim, é exatamente isso, é continuar a nadar. E quando ele pensa que o filho lá morreu no aquário, os amigos vão lá, empurra ele, ele faz um maus modos, né? Porque muitas vezes eu não tô bem, posso magoar alguém, e ele faz um maus modo com ela, mas quando ela encontra o filho dele, ela diz assim, volte aqui, ele tá aqui, e ele leva até ele, independente dos maus modos que ele fez ou que eu tenha tá feito. Gravada, Eu tenho pessoas. Tá gravada, Eu tenho não pessoas que a live tá gravada. Vai pro canal. que mesmo como eu não estou bem, as pessoas continuam ali do meu lado, porque são pessoas amigas. Vai terminar, mas eu só queria lhe agradecer. Você falou uma coisa bem legal e vai ser pro resto da vida. Continuem a nadar. Perfeito. Continuem a nadar. Perfeito o que você falou e eu só tenho a te agradecer e a todo mundo que está aí. Você tem um fã-clube, né? Eu sou a primeira. Minha fã-clube número 1. Você sabe que eu... Nossa, e não foi à toa que eu te chamei, entendeu? Para você estar aqui. Foi emocionante. Eu tô chorando, tá todo mundo chorando, porque é o que eu falando. Você é uma pessoa que emociona, mas você não emociona porque você é triste. Você emociona porque você está feliz. A melhor coisa do mundo é isso. E é isso que a gente quer, ser feliz. Eu não quero ter razão, ninguém quer ter razão, gente. Vamos ser felizes. 1 minuto restante, já está acabando. E a gente vai deixar um feliz Dia das Mães para todo mundo. E que a gente continue a nadar. Valeu? E a gente volta, viu? Vai fazer mais no canal, viu? Tchau, gente. Um beijo, gente. Obrigado. Um final de domingo bom para todo mundo. E amanhã estamos aí, hein? Feliz Dia das Mães, da tia, das pessoas que amam, das mulheres que amam. Amém. Tchau. Tchau, gente. Beijo.